Estamos aqui para esse estudo maravilhoso, né? E eu vou lendo um pouco e colocando aí o pessoal na área de texto e vamos fazer os comentários. Se alguém quiser fazer algum comentário, a área de texto está à disposição. Se quiser falar, a gente até interrompe. Mas como é pouco tempo, a gente tem evitado, tem procurado sua área de texto. Hoje é dia 18 de outubro de 2010 e estamos dando início ao estudo Palestras de Além-Túmulo, setembro de 1858, o caso de letargia estática da senhora Swalbenhaus, deve ser assim. Segundo o Corrier de Taiwan, gostaram? Vários jornais relataram o fato que se segue e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Nós sabemos que a revista Espírita ela é composta de todos aqueles casos que eram enviados para Kardec e que ele aproveitou para ir estudando e vendo as possibilidades de convocação desses casos, de evocação desses casos na Sociedade Espírita de Paris, ter esclarecimentos que deram, assim, ter margens a fazer a elaboração de conceitos, a formação de várias explicações que estão, inclusive, no livro dos médiuns. Então, nós estamos tendo, assim, e nesse caso, nós vamos trabalhar o livro dos Espíritos em conjunto e a Gênese, quando fala sobre os milagres de Jesus, e livro dos Espíritos, quando fala da emancipação da alma, 422, letargia, catalepsia, mortes aparentes, até 424, e depois nós vamos dar uma olhadinha lá no caso de êxtase, da 439 a 446, porque tem a ver com o caso em si. Bom, primeira coisa que eu procurei fazer, porque eu estranhei, está a letargia estática, né? Não sei qual é. Letargia, catalepsia, morte aparente, eu conheço. Mas por que botou-se esse nome estático? Vai ver que tem uma letargia dinâmica. E aí é bom essa diferença rápida de letargia e catalepsia, e que são estados patológicos, todos dois, né? Todos mais ou menos, todos relacionados ao sistema nervoso central. E em vários casos de várias doenças provocam esses estágios. Encefalites, tumores, há um sono profundo e duradouro, né, que o paciente às vezes pode despertar. No caso da letargia, é um estado de insensibilidade, que muitas vezes se vê também em transes mediúnicos. E na catalepsia, o estado em que se observa uma rigidez dos músculos, de modo que o paciente, como assim chama a neurologia, permanece na posição em que é colocado. Já no caso da letargia, é caso mesmo de você olhar, desencarnou, né? Parando a respiração, não percebendo a pulsação, como foi o caso de Lázaro. Nós vamos ver também o dicionário de filosofia espírita, que aliás eu também fiz essa pesquisa, de Paliano Júnior, diz que a letargia é um estado anômalo de sonolência profunda do qual é difícil sair, como aquele que se provoca pela hipnose. Paliano Júnior coloca um parecer espírita e diz que o transe global em todos os centros sensoriais e motores do sistema nervoso central, no qual o paciente, lúcido ou não consegue se manifestar, nem sentir nenhum estímulo exterior, como se o corpo estivesse morto, numa morte apenas aparente. Então, há um equilíbrio das forças internas dos órgãos com as externas. E isso é que é estática. A física nos fala, e vem das leis de Newton, que estática é a parte da física que estuda os sistemas
sob a ação de forças que se equilibram interiormente e exteriormente. Então, dá aquela olhada, está parado, parece que não tem movimento, né? E não ter movimento fica estático. Mas quando todas as partes estão em um equilíbrio, por dentro e por fora, então dá essa aparência. E porque não havia assim, essa colocação e diferenciação que a ciência pode nos dar hoje, até dos casos de catalepsia, que era mais dinâmico, vamos dizer assim, é um estado em que se observava em certas partes do corpo a rigidez, mas não a morte total, assim, parecendo estar morto, não é verdade? E nós vamos vendo, né, aqui é o caso no caso da companheira Ivone Pereira, em Recordações da Mediunidade, ela mostra que ela teve esses processos, ela tinha esses processos, né? Em casos, às vezes, de letargia, ela ia, foi quando ela era levada para outros locais, né? E a gente tem que ver que não há um desligamento total do corpo, perispiritualmente está ligado, senão havia mesmo a morte do corpo físico, né? Nós vamos ver que quando Jesus deixou expressamente registrado em João, capítulo 11, versículo 11, sobre Lázaro, ele dorme, né? Nós vamos ver que era um caso nesse sentido. No livro Mediunidade Encontro com Divaldo, também ele esclarece dizendo que a catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. Já a letargia é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas. Há um equilíbrio das forças estaticamente falando, entre elas a da respiração e da circulação. Nós temos em Lucas, também capítulo 8, versículos 49, 56, o caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, também em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Não é um sinônimo de morte, né? Todas as funções vitais permanecem ativas. O ritmo da vida é que se torna mais lento, como numa hibernação, né? Vamos dizer assim. Pessoal, muitas vezes as pessoas dizem assim, o fulano está em estado letárgico, ele está parado, devagar quase parando, né? E aí nós vamos ver que temos também um tratado da vida, a morte súbita da morte, um livro interessante para ser lido sobre um caso desses, né? Então, as crises, como chamam histéricas, ocupam um lugar em estados de morte aparente, dizem os neurologistas. E o termo genérico letargia designa todos os estados de torpor de longa duração, acompanhados de perda de movimento, sensibilidade e consciência, que podem ser confundidos com a morte real. Eu acho que já está bem claro para todos nós sobre isso, né? Então, nós podemos continuar o caso aqui da nossa companheira. Então, nós vamos continuar. Podemos lembrar também que há um registro, né? Exemplos clássicos do cardeal de Donet, mas esse caso dele, do cardeal de Donet, foi enterrado vivo em virtude de um estado letárgico, que nele se manifestou. Está no livro de José Lapone, Hipnotismo e Espiritismo, né? Em 1826, um jovem padre, quando pregava no púlpito de uma igreja cheia de devotos, foi imprevistamente acometido de um desmaio. O médico declarou o moço, deu licença para as horas fúnebres
no dia imediato. O bispo da catedral onde se verificara o caso já tinha recitado as últimas orações ao pé do morto, já haviam sido tomadas as medidas do ataúde e se aproximava a noite, no começo do qual se devia consumar o enterramento. São fáceis de imaginar as angústias do jovem padre, que, estando vivo, recebia nos ouvidos rumores de todos esses preparativos. Afinal, ouviu a voz comovida de um seu amigo de infância, e essa voz, provocando nele uma crise sobre-humana, produziu um maravilhoso resultado. Quer dizer, a voz do amigo fez aquela ligação magnética. Isabela, eu também fico pensando, né? Ser enterrado vivo, né? A angústia, né? Que prova esse espírito tem que passar. A gente tem casos até de um ator antigo, da minha época, mais ou menos, que quando foi feita a exumação do corpo, o corpo estava virado. E havia unhadas nele tentando salvar. O Sérgio Cardoso, esse espírito que a gente deve orar por ele, lembrar dele nesse momento desse tipo de estudo, que ele já está há muitos anos na espiritualidade e, se Deus quiser, já está com clareza ou até reencarnado daquela situação. Já tiveram outros casos também, né? Olha, Isabela, karma é um termo, não é do seu tempo, né, Dudu? É do meu. Karma é um termo mais... Desculpe. Karma é um termo mais usado pelos companheiros espiritualistas, né? Como budistas e outros, né? Nós usamos o termo lei de causa e efeito, que nos traz André Luiz, mas é uma prova, uma necessidade daquele espírito, talvez, de passar por alguma prova, né? E que a gente, aí só Deus, né? No caso desse padre, o jovem voltou, né, a se ligar no corpo. A gente vê lá no livro, quando a gente estuda obras póstumas sobre Lázaro e esses outros dois casos de Naim e Jairo, a gente fala, viu, Isa? A visão não é uma visão karma, uma coisa pesada. É uma visão de provas a serem passadas, de necessidades que, de repente, não precisavam ser passadas daquela forma. Mas, pelo não avanço da ciência, por um despreparo qualquer, não aconteceu, né? Não, você tem que fazer perguntas sim. Não é interrupção, não. É por aqui mesmo. O estudo é interativo, tá? Isso só dá para nós mais possibilidades de ir trabalhando o tema. Então, nós fizemos esse aparato inicial para que a gente tenha algumas visões sobre os casos que possam aparecer por aí. Nesse caso aqui, nós vamos ver que foi publicado que uma família de Baltimore tinha passado um caso singular de morte aparente, que a senhora Schwalden-Benhaus estava doente muito tempo, parecia ter exalado o último suspiro numa noite lá de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam observaram todos os sintomas da morte, o corpo ficou gelado e os membros se enrijeceram. Depois de ter se prestado todos os últimos deveres ao cadáver, né, preparado para o enterro, como naquela época, né, se velava em casa, as pessoas foram descansar um pouco. Então o corpo ficou lá no quarto dela, o próprio marido estava esgotado, ela já vinha doente há muito tempo, e aí foi dormir um pouco, um sono agitado. De repente ele ouviu a mulher chamando ele às 6 horas da manhã. Aí ele pensou que era um sonho, mas o nome dele, repetidas vezes, precipitou-se para o quarto da mulher. Chegou lá, ela estava sentada no leito, gozando de todas as faculdades e mais forte do que nunca, desde o começo da doença.
Bom, aqui é bom a gente dar uma paradinha, né? Para lembrar o que diz o Livro dos Espíritos, no seu item 422. Geralmente, aliás, aqui eu vou falar do 423, vou deixar o 22 para depois. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte, e a ele retornar depois? Na letargia, o corpo não está morto, visto que há funções que se efetuam. A vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida, e não aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando o homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é que a morte não era completa. Aí nós vamos ver Lázaro, Jesus com seu magnetismo, ao ver Lázaro, magneticamente provoca a religação do perispírito que estava ligado por uma das suas camadas ao corpo. Disse que ele já estava cheirando mal e tal. Isso a irmã diz para Jesus. Mas ela não estava lá dentro do túmulo para ver que estava cheirando mal ou não. Não é verdade? E agora, no caso dele, já tinham passado alguns dias, isso poderia ser possível se ele tivesse morto realmente. Mas como ainda havia ligações, né, o corpo podia estar começando a ficar em estado roxeado e tal, ter tido alguma debilidade em alguma parte, porque isso não nos relata como fica a vida de Lázaro depois, nesse sentido do corpo físico, mas ele retoma a vida, porque ele ainda estava vivo, estava ligado perispiritualmente, né? Havia ligação perispirítica. Não foi milagre, foi possibilidade magnética de retorno do espírito ao corpo. Cato, seja bem-vindo, sempre, tá? Convido para que você vá ao www.espiritismo.net, conheça o nosso trabalho e se programe para estar conosco outras vezes. E aí nós vamos vendo, né, que a senhora Swabenhaus pede água, quis tomar chá e vinho, pediu ao marido que fosse acalentar a criança que chorava no quarto vizinho. Ele estava tão emocionado que correu chamar as pessoas da casa. A doente acolheu os amigos, os empregados, né? Não apareceu surpreendida com o aparato funerário em torno dela, né? E aí diz, eu sei que vocês pensavam que eu estivesse morta. Entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma foi transportada às regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. Esse anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Vamos parar aqui um pouco. Primeiro, para ver aqui o que a Cris nos coloca. Uma pessoa que fica em estado de choque pode, nessas dias, soube de um caso que começou com um estado depressivo e depois terminou com a exumação de um corpo que estava revirado no caixão. Dizem os neurologistas, fui ler suas dias, os neurologistas, eu estive pesquisando, que em estados depressivos podem levar uma certa letargia, lerdeza, né? E alguns problemas neurológicos, como a gente viu, tumores no cérebro, né? Podem provocar algumas fragilidades que podem chegar a detonar um estado de letargia. Tá? Pode acontecer isso sim. Nós vamos... quando você puxa, né, na internet sobre essa questão neurologicamente falando, eu coloquei assim, letargia, visão neurológica, tem vários estudos sobre sonambulismo, letargia, catalepsia, a questão da epilepsia mesmo, né?
E aí há essa colocação, tudo que está ligado a uma doença do sistema nervoso, em alguns estágios, pode trazer essas aparências, né? Em estados profundos, as aparências de morte. Nesse caso aqui, ela estava adoentada há muito tempo. Quer dizer, nós já aprendemos lá no Livro dos Médiuns que quando o corpo está adoentado, o espírito que não está nada satisfeito de ficar preso no corpo começa, né, a dar sua desligada. E isso a gente vê lá no Livro dos Espíritos 400. Né? O espírito encarnado permanece de bom grado sobre seu envoltório corporal. É como se perguntasse se ao prisioneiro agrada estar encarcerado. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é seu envoltório, mais deseja dele se livrar. Então, se durante o sono o próprio espírito jamais está inativo, quanto mais em outros casos. Não é verdade? Então, quando ela diz aqui, em breve irei unir-me à minha filha, e que ela vê a filha, e que a filha a conduz, e ela diz que agora que gozei das alegrias do céu, porque ela se acha no céu, não queria mais voltar, mas pediu para vir mais uma vez beijar o marido, os filhos, mas que ela vai voltar em breve, a gente vê que isso é um caso anômalo, como na observação do livro da Revista Espírita. Geralmente, nos casos, as pessoas não vão para lugares assim tão bonitos. Pergunta-se aqui, né, exatamente, se pode, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser, ou se ele estaria, por falta de socorro, definitivamente morto. Sim, sem dúvida. Tem-nos a prova todos os dias. Né, que através de cuidados, em tempo útil, pode reatar. Porque o magnetismo, nesse caso, representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter um funcionamento dos órgãos. Está na 424 do Livro dos Espíritos. Mas nesse caso aqui, né, ela diz, né, como está na 422, que ouvia e via o que se passava em torno deles, ela diz que não. Embora aqui na 422 diga que pelo espírito se reconhece tudo, mas ele não pode se comunicar. Aí mas por que isso? Aí nós vamos ver. Porque, na verdade, depois que ela, 8 horas depois de ela ter se despedido, organizado tudo, que ela desencarna realmente, e que ela, 27 de abril, né, quer dizer, depois, né, ela é evocada na Sociedade Espírita de Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e quando perguntam a ela para se instruir algumas coisas, ela diz que lembra do que aconteceu, lembra do estado letárgico, lembra de ter saído do corpo, lembra de ter estado com a filha, lembra de ter ido a outros lugares. E aí perguntam lá, no item 3, durante a vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava em torno e vias o aparato dos funerais? Que é exatamente a pergunta 422 do Livro dos Espíritos. E ela diz que a alma estava muito preocupada com a sua felicidade próxima. E aí fica meio incoerente com o que está no Livro dos Espíritos, dizendo que os letárgicos veem o que está em volta, os catalépticos, e ouvem. Mas ela não ficou em volta no quarto, ela emancipou e foi levada para outras regiões, como era o caso da Dona Ivone.
né? Só que ela foi para uma região que ela achava que era o céu. Dona Ivone visitou lá tantos outros lugares para ver o trabalho, ver as questões até dos suicidas, em desdobramento mesmo. E ela diz que a alma estava tão preocupada com a felicidade que ela não sabia dizer se estava ouvindo ou estava em volta. Ela estava vendo onde ela estava. Ela estava num estágio de êxtase. Êxtase. E aí tem uma observação. Vocês estão me ouvindo? Esse Minami não colou mais nada, eu fiquei meio assim. E está lá na observação. Sabe-se que, em geral, os letárgicos veem e ouvem o que se passa em volta de si. E, ao despertar, conservam a lembrança. O fato que retratamos, por isso é que ele coloca isso aqui, gente. Por isso que ele coloca, porque ele já tinha publicado no Livro dos Espíritos essa questão. Então vem um caso diferente, ele diz, olha, oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, que explica o desvio da atenção da paciente. Então nós vamos lá para 439 do Livro dos Espíritos. Olá, Brás, que bom ter você aqui com a gente. Na 439, sobre êxtase, porque o que é o êxtase? O que é a emancipação da alma? Tem vários estágios da emancipação da alma. Né? O estágio mais conhecido é o que nos leva ao sono. Do sono, o sonho, que muitas vezes tem estágios também. A gente vê em Leon Denis, no livro No Invisível, sobre o sonho. Então tem o sonho que a gente sonha do que está em volta da gente, tem o sonho que a gente vai e não lembra direito, e tem o sonho que a gente vai para outras regiões de aprendizado. Mas o êxtase, você vai para lugares mais lindos. A diferença entre o êxtase e o sonambulismo porque o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda está mais independente. Então, por isso que ela não ouviu, não marcou nada no cérebro físico, do que estava em volta, nem nos ouvidos físicos, nem nos olhos. Porque a independência da alma foi, vamos dizer assim, num transe maior. Mais distante ficou do corpo físico. O espírito do estático, está na 440, penetra realmente nos mundos superiores? Luiz, o espírito está mais livre. Braz, a emancipação só é completa quando você estiver fora do seu corpo e poder o ver. Em vários casos, no próprio sono, eu me vejo, né, deitada e saindo. Mas é só em um sono profundo, como Leon Denis nos traz. Os casos de letargia e catalepsia, dupla vista, tudo isso é explicado por essas fases de emancipação, né? E aí nós vamos lá ver. Sim, ele os vê e compreende a felicidade daqueles que lá estão. Foi o caso dela. É por isso que desejaria ela permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante purificados. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, e não é retido pelo instinto de conservação, isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, faz esforços para romper os elos que o prendem à Terra. 442 do Livro dos Espíritos. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o seu corpo? Sim, ele pode morrer, por isso que se torna preciso chamá-lo, através de tudo aquilo que pode prendê-lo a este mundo. E principalmente fazendo entrever que se quebrasse a corrente que o mantém aqui, este seria o jeito certo de não permanecer lá, onde vê que seria feliz. Porque era um suicídio, né, gente? Então, aquele pároco que eu contei para vocês, quando chamaram ele, quando falaram dele, o que aconteceu?
prendeu de novo ao mundo. Né? Então, é importante isso, a gente entender para ter uma visão correta da questão, né? A gente vê no livro dos médios que até com a doença, o perigo é zero. A gente vê que o livro dos médios foi depois, né? Que o Brás está trazendo que o livro dos médios fala lá que essa questão de morrer, de deixar o corpo é zero, né? O perigo é zero. O perigo é zero porque tudo está nas mãos de Deus. Quando foram respondidas esses aqui, a gente vê que há casos, pautados nos casos de Lázaro, que nem, mesmo que ele estivesse longe do corpo, não era para ele ir. Porque no caso dela, tem os anjos guardiães, tem a mando de Deus, só vai na hora dele. Por isso que ele diz aqui, pode morrer? Pode. É por isso que se torna preciso chamá-lo. O próprio anjo de guarda chama. A gente vê, né? É muito interessante. Quando eu era sonâmbula, eu tenho essas experiências na carne. Médios de incorporação geralmente tem facilidade sonambúlica. A família dizia, não chama, não, que aí ela pode ter problemas. Porque a orientação na época dos antigos é não chamar o sonâmbulo, né? Ir atrás dele e trazer ele de volta. Quando, na verdade, o chamar é que traz de volta, não é verdade? Aqui, nós vamos ver que no livro dos médicos, quando fala que a doença afasta o espírito do corpo, né? Porque está doente, está debilitado, aí o espírito se afasta, mas tem a ligação do cordão, né? Fluídico das camadas perispirituais. Olá, César, tudo bem? Nós vamos ver que isso é importante saber para entender que ela já vinha doente há muito tempo. E no caso dela, ela ia desencarnar. Ela não desencarnou porque ela foi lá e viu, pelo processo estático, o que ela achou que era céu e estava com a filha dela, não. Né? Ela teve esse processo de êxito porque ela já vinha, né, maturando e ensaiando, muitas vezes, está fora do corpo, porque ela vinha doente há muito tempo. E ela diz que tinha consciência de não estar morta, mas isto me era antes penoso. Então, tendes a consciência de não estar morta? Sim, mas isto me era antes penoso. Por quê? Ela, desencarnada, sabe que não morreu, mas era penoso saber que morreria, quer dizer, desencarnaria. Não tinha noção que tinha vida após a morte. Lá na quinta pergunta, podeis dizer qual a diferença entre o sono natural e o letárgico? Achei a definição dela muito interessante. O sono natural é um repouso do corpo. Então você pode até sonhar, às vezes sonha com as coisas do dia a dia, coisas que não entende, não lembra. Mesmo que vá um pouco distante, aprender alguma coisa, muita coisa a gente não retém no cérebro físico. E o letárgico é exaltação da alma. No caso dela foi, né? Sofrias durante a letargia? Não. E aí a gente vai ver que os neurologistas colocam exatamente isso, né? Que a sensibilidade, por isso é um equilíbrio, né? É uma posição estática mesmo. A sensibilidade e o influxo nervoso, né? Há uma interrupção, não há uma interrupção do fluxo nervoso, né? Quando o corpo físico mais denso sofre uma lesão ou é acometido de uma enfermidade, dispara a sensibilidade, que é a dor, identicamente a um choque elétrico que conhecemos. E tal procedeu o influxo nervoso que a fisiologia fala. E que essa interrupção dolorosa pode ocorrer além da morte do corpo físico, pela amputação do membro, pela ruptura do nervo, quando então não haverá mais a continuação do corrente do fluido perispiritual, está até na Gênese isso. Então há uma insensibilidade momentânea e ela não, por um período. A gente vê o caso de militares ou de pessoas que são feridas. Na hora elas nem veem que foram feridas, depois
olha, vê o sangue, vai procurar ter uma bala. Não tem esses casos que a gente vê aí? É a superexcitação em que ela se encontra, não faz perceber, não sente ferimento, não sente a dor momentaneamente. Os sonâmbulos, convulsionários, em muitos casos dos mártires, né? E na própria conquista química da anestesia, a gente vê essas questões aí. Então, é muito interessante a gente estudar para compreender, né? Que não é nada milagroso, nem os casos com Jesus, nem essas situações que a gente está estudando aqui, ou atuais. Nós vamos ver aqui que eles perguntam, né, na 7, como se operou o vosso retorno à vida? Deus permitiu que eu voltasse, está vendo? É o que o Brás colocou lá em cima. Para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Desejaríamos uma explicação mais material. Aquilo que chamaste perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. Né? Então, nós vamos ver aqui, peraí, que eu estou perdendo, o que a Nina Mil nos colocou, nós vamos, peraí, voltar. Então, nas respostas, observação. Tudo a não ser tratar-se de um espírito. Ah, não, essa observação eu vou ler depois, Nina Mil. Eu estava na outra observação. A observação que trata, não sei se a de vocês tem. Depois, entre a 3 e a 4, tem uma observação que explica essa questão de que ela estava em êxtase e, por estar em êxtase, desviou a atenção em torno dela. Então, nós vamos lá. Desejaríamos uma explicação mais material. E na 9, como é que não ficaste surpreendida quando despertastes entre o aparato para o vosso enterro? Eu sabia que ia morrer. Aquilo tudo pouco importava, desde que eu havia entrevisto a felicidade dos eleitos. A gente leu isso na 441, né? Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, depende do seu grau de purificação. E se vê sua posição futura melhor do que a vida presente, ele faz esforços para romper os laços. Não é o caso dela. Os laços já estavam bem fragilizados. Entenderam? Então, ela sabia que ia morrer, não é porque estava previsto. Ela já naquela fase toda da doença, já devia ter tido vários contatos com seus anjos de guarda, espíritos protetores, e ela sabia que a hora estava próxima. E a gente sabe que esse caso aí, e aí nós vamos ver a observação daqui a pouco, que a Nina Mil já colocou lá em cima, vamos ter essa explicação mais clara da permissão de Deus para esse estudo. Na 10, voltando à consciência, ficaste satisfeita com a volta à vida? Sim, para consolar. Então, quer dizer, por pouco tempo. Onde estiveste durante o sono letárgico? Não posso descrever a felicidade experimentada. A linguagem humana não exprime essas coisas. Vós vos sentis ainda na terra ou no espaço? Nos espaços. Voltando a vós, disseste que a sua filha, que havias perdido no ano anterior, vos tinha vindo buscar. É verdade? Sim. Aí ela diz que ela é um espírito puro. E a gente sabe no livro dos Espíritos, na 625, que o espírito mais elevado que nós conhecemos é Jesus. Eles nem dizem, os espíritos para nós, não dizem que o Jesus é um espírito puro. Diz assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E aí isso está na explicação. Então, nós vamos ver lá na escala espírita, né? Vamos ver na escala espírita, lá no item 100, mas caminhando para o final, quando a gente fala dos espíritos, tem os bons espíritos, que é a segunda ordem, tem os espíritos da primeira ordem, que são os puros. Item 112 do Livro dos Espíritos, que é interessante nós colocarmos aqui. Só uma leiturinha.
das características gerais. Teria superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, gozam de uma felicidade inalterável, não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material, comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoar e lhes designam sua missão. Assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles uma suave ocupação. São designados algumas vezes sob nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, nós vamos ver aqui que esses espíritos, o espírito, na verdade, da filha, como está na observação, era um espírito elevado. Um espírito ainda mais elevado se estivesse unido ao seu por simpatia. Contudo, não devemos tomar ao pé da letra a expressão espírito puro, que os espíritos, por vezes, se dão mutuamente. Sabe que isso significa uma ordem mais elevada, pois os que se acham completamente materializados e depurados não mais estão sujeitos à reencarnação. Ora, os que não atingiram ainda um grau suficiente não compreendem esse estado supremo. Porém, podem empregar o termo para designar uma superioridade relativa, mas não no sentido absoluto das características. Nosso amigo Braz está colocando a sua experiência, né, de visitação, né, num estado de emancipação, né, de uma colônia espiritual. Nós temos experiências nos trabalhos mediúnicos de visões, de visitação de outros locais, né, quando nos são permitidos, né? E nós temos aí, né, os livros. Agora nós temos aquela tríade agora que segue os Exilados de Capela. Nós temos a Alvorada Cristã, além de Nosso Lar, e nos livros de Dona Ivone, várias moradas na casa do Pai, né? Visitações a moradas podem ser possíveis, sendo levados pelos espíritos, né? Bom, e aqui diz, né? Espírito puro designar uma superioridade, não no sentido absoluto. Temos dito numerosos exemplos. A senhora Swan Benhouse parece estar neste caso. Também os espíritos zombadores, espíritos puros, a fim de inspirar mais confiança àqueles que desejam enganar e a quem não tem suficiente perspicácia para lhe julgar a linguagem onde sempre traem a sua inferioridade. Então, esse alerta aqui dessa observação é importante. Então, vamos lá. No 14, a nossa amiga já colocou aí, que idade tem essa criança quando morreu? 7 anos. Como a reconhecer? Os espíritos superiores se conhecem mais rapidamente. Vós a reconheceis sob uma forma qualquer, só a vi como espírito. O que ela vos dizia? Segue-me para o eterno. Vistes outros espíritos além do de vossa filha, vi uma porção de outros. Mas a vós, minha filha, e a felicidade que experimentava eram minhas únicas preocupações. 19. Quando de vosso retorno à vida, disseste que em breve irias reencontrar sua filha. Tinhas então consciência de vossa morte próxima? Era-me uma esperança feliz. Como sabias? Quem não sabe que tem de morrer? A doença bem mo dizia. Qual a causa da vossa doença? Os desgostos. Que idade tinhas? 48 anos. Então, essa questão dos desgostos pela vida, né? A depressão hoje conhecida, gente, né? A melancolia, como está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente tem que combater essas questões, né? Vamos lá. Deixando a vida definitivamente, tiveste consciência clara e lúcida da vossa nova condição? Tive no momento da letargia.
né? E aí, como os nossos amigos aqui estão entretidos numa discussão de que existem mundos até mais lindos do que a beleza mostrada até no livro Nosso Lar, né? Por favor, esqueçam esses sites que são colocados sem nossa autorização, tá, gente? Quer visitar, visita www.espiritismo.net, www.br, visite aí o do nosso amigo Dudu Moleque, né? E o Brás está colocando das possibilidades, né? De visitação, o Dudu comentando, e a gente sai isso, né? A importância desse estudo de muitas moradas na casa do Pai, e nós vamos ver, nós já vimos aqui Mozart colocando a sua vivência em outro planeta, nós temos a mãe de Chico com Cartas de uma Morta, nós vamos estudar daqui a pouco aqui na própria Revista Espírita a pluralidade dos mundos habitados, né? Os desenhos que são trazidos de casa de Mozart e outros, e nós sabemos que isso não é nada, como se diz, nada de ilusório, né, o Brás? E se alguém em alguma sala, quando não tem esse entendimento das possibilidades de um espírito de uma criança levar um tempo para voltar à sua forma perispírita de adulto, não entendeu que a pessoa pode até querer ficar com essa forma. Isso é uma das características das possibilidades perispirituais, né? E nós temos crianças no além, livros outros, que nos mostram isso. E para nossa irmã, ela pode até ter sido um espírito que ela não viu, ela disse que ouviu a voz. Pode ter sido até um espírito do bem, que usou a voz da filha, ou a própria filha, né? Ou já não se apresentando mais como criança, ou não havia necessidade, não precisava, não era o momento de assim acontecer, como vinha aqui na 24, né? Realmente acompanha a volta à vida espírita? Não. Eu estava deslumbrada, mas não perturbada. Porque a gente estuda, e está lá no livro dos Espíritos, quando fala, né, da volta ao mundo. Nossa, aqui está caindo uma chuvinha. Retorno a não a vida corporal, fala da vida espírita, né? Quando falam, né, da visão dos espíritos que é circunscrita, que não é circunscrito, que depende da sua elevação, e quando nos mostra das possibilidades das sensações dos espíritos e fala para todos nós da perturbação espiritual, além das relações de além-túmulo, nas relações que a gente tem, das possibilidades da recordação da existência corporal, das possibilidades de simpatias e antiposver, que há uma fase de, assim, perturbação, mas não é no estilo de ficar perturbado, louquinho, não. É uma fase em que a gente fica sem saber bem onde é que está, né? Dependendo da forma como a gente saiu desse mundo, a gente tem que ter sim, para eles lá pode existir lugares circunscritos, feitos pelo próprio magnetismo exalado por eles, né? O relação aos encarnados não é circunscrito, os locais nem a visão. Mas toda a visão ela é circunscrita ao poder magnético de cada espírito, poder moral. O magnetismo evolui com poder também, no caso aí, moral, de possibilidades de visão de mundos mais elevados. Mas o que a gente estava tratando aqui do Livro dos Espíritos, na 163, é que ela não toma consciência, a alma, o espírito logo que desencarna, do que aconteceu.
Mas todos os espíritos experimentam no mesmo grau e da mesma duração a perturbação, com a separação da alma e do corpo? Não, isso depende da elevação. Então, é o caso dela aqui também. Ele diz aqui, ó, se reconhece quase imediatamente porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. O que é isso? Ela já estava doente há algum tempo e já estava por mais tempo tendo essas saídas do corpo, né, com mais facilidade. E há uma observação. Sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais depurado em vida é o espírito. O êxtase que precedeu a morte desta senhora era, aliás, o primeiro desprendimento que a alma tinha dos laços terrenos. Aí ela pergunta a ela, reviste com a morte a vossa filha? Aí ela diz que frequentemente está com ela. E isso a gente estuda quando a gente fala da morte. No livro dos Espíritos, né? Nós falamos, quando se fala do retorno da vida corporal à vida espiritual, se perguntam, né? Que o homem desculpem, gente, é que eu perdi aqui. Quando se pergunta se é logo que há separação, se a gente vê os conhecidos, os parentes, né? Se a gente vê logo. E os espíritos explicam para nós que há possibilidade de reencontro, sim. Mas que tudo depende da elevação e das necessidades de cada um. Nós sabemos que quando estamos para desencarnar, começamos a falar dos que estão à nossa volta. Olha, fulano! Olha, ciclano! Ah, fulano está aqui! Esse fim de semana mesmo, uma companheira nossa, Edelvais, teve essa experiência com a tia que desencarnou no sábado. Ela começou a falar de todo mundo que já tinha desencarnado, da irmã, que é a mãe, foi mãe da Edelvais nessa vida. E aí, o pessoal já começou a ficar em alerta. Quer dizer, não a família da parte de lá, que é muito católica, né? Mas a Vânia ficou em alerta, porque ela começou a falar de todo mundo, de ih, caramba, não sei, né? Eu já estava doente há muito tempo, já era uma senhora bem idosa, né? Então, a gente sabe dessas possibilidades. E são recebidos, né, por espíritos simpáticos, espíritos que estão ligados a eles, e a esses que já se foram, geralmente, né, gente? Nós sabemos disso. Então, quando estudamos o livro dos Espíritos, nós sabemos, quando se estuda a vida espírita, quando se fala do desencarne, da morte, a gente, das percepções e sensações dos espíritos, a gente sabe disso, né? Dessas possibilidades diversas, inclusive do presente, do passado e do futuro, né? Então a gente pode se encontrar, sim, com aqueles que nós já vivenciamos aqui na Terra, momentos em comum. Basta sentir, haver simpatia entre eles. Aí se pergunta, vós reunistes a ela por toda a eternidade? Sei, entretanto, que após minhas últimas encarnações estarei na paz onde habitam os espíritos puros. Mesma ideia dos espíritos puros, tá? Como espíritos mais elevados. Então, vossas provas não estão terminadas? Não. Entretanto, agora serão felizes. Não me deixam senão esperar. E a esperança é quase felicidade. Vossa filha tinha habitado outros corpos antes daquele
do qual foi vossa filha? Sim, em muitos outros. Estão mostrando a verdade da reencarnação. Vós nos vedes tão distintamente quanto estivesses viva? Sim, as percepções são melhores dos espíritos, né, gente? Percepções e sensações dos espíritos, que a gente acabou de falar. Desde que aqui vos encontrais com a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? Não, o espírito não tem olhos, a gente sabe que tem marcas no pé, quer dizer, marcas, tem correspondências. Só me encontro sob minha última forma para satisfazer as leis que regem os espíritos quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispíritos. Quer dizer, há uma das camadas, né? E isso a gente estuda no Livro dos Médiuns, a gente já havia colocado isso para vocês. Podeis ler os nossos pensamentos? Sim, posso. Verei se vossos pensamentos são bons. Agradecemos as explicações que tivesse a bondade de nos dar, reconhecemos pela sabedoria de vossas respostas que sois um espírito elevado e esperamos que gozareis a felicidade que mereceis. Sinto-me feliz por contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria quando se pode ajudar o progresso como posso fazer. Então, quando a gente estuda, né, essas questões do Livro dos Médiuns, sobre evocações, esse capítulo que nós estamos abordando já há várias semanas, trazendo vários casos de evocações na Sociedade Parisiense de Paris, de vários tipos de situações de desencarne, de espíritos após a morte, nós vamos ver como é importante estudar o capítulo 25 do Livro dos Médiuns. Quando diz lá da utilidade das evocações particulares, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria elevação em que se acham nos coloca de tal modo acima de nós que nos aterra a distância que deles estamos. Portanto, as comunicações que se obtêm de espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens, ou que conquistaram um grau de perfeição, nos dá uma ampliação de campo das ideias. E diz aqui, aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornar o que pensa, o que experimenta, os homens de todas as condições, de todos os caracteres, a gente pode mudar o rumo da nossa vida. E aprendendo com eles, nós podemos tornar a nossa vida após a morte um pouco melhor, um pouco mais proveitosa. Vê-se aqui, o espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido, nós estudamos isso aqui na questão 282, oitava P dos médios, diz que obedece à vontade de Deus, que é a lei geral. Né? O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias e que tratam destas coisas por divertimento. Se é para confirmar, a companheira não trouxe nada de errado, que hoje para nós é confirmação do que nós já sabemos, porque isso que ela trouxe foi escrito antes do Livro dos Médiuns. E nós estamos escritos após o estudo do Livro dos Médiuns e da ciência ter avançado e muito, né, por aí. No capítulo 24, a gente vê, no Livro dos Médiuns, que as provas possíveis de identidade, né, dos espíritos está na sua própria linguagem. Né? Então, a 255 do Livro dos Médiuns nos mostra isso. E que, quando se fala também, quando há perguntas, né, dos médiuns, sobre os médiuns nas comunicações, ou as aparições, quando falam das aparições e que dizem que eles aparecem com a forma que nós já conhecemos, para que a gente não tenha dúvidas,
eles mostram para nós também o trabalho fluídico, magnético e os critérios e características perispirituais de tangibilidade, de emancipação, de transformar né, pelo pensamento e moldar-se espiritualmente. Como está ali avisando o nosso querido monitor Dudu, cucu, a hora é chegada, né? Alguém quer fazer a prece final? Lá a nossa programação até o final do mês. Vocês verão que semana que vem é a nossa companheira Beth Rosado, trazendo uma outra evocação.